Eu sou suspeito para falar dele, porque ele é meu pai, meu mentor, meu amigo, meu discipulador. O Evangelho da Graça de Jesus Cristo entrou em minha vida através dele. Foi ouvindo suas mensagens que Jesus Cristo passou. Ele foi a ponte em que Jesus passou para a minha vida. Ele poderia dizer, ou ele pode dizer com todas as letras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, ou Edivan, foi a Jesus através da minha indicação. Ele poderia dizer isso se fosse uma pessoa que se envaidecesse em si mesma. Mas ele não é. É um homem simples, é um homem forte, é um homem fiel à palavra de Deus. Tem nos impressionado a sua insistência conosco para lermos a Bíblia e orar. Nós somos rebeldes nesse ponto e em outros, mas podemos dizer ao pastor Nilson: pastor, seus 36 anos entre nós não foram em vão. Nós temos algumas pessoas aqui que oram, que leem a Bíblia. São poucas, podia ser mais nesses 36 anos. Mas Rio Doce está impregnado de discípulos de Jesus Cristo que passaram pelas suas mãos quando o Senhor os batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que ouviram as suas mensagens, que viram o seu exemplo. Verdadeiramente, pastor, nós devemos muito ao Senhor. Muito obrigado pela sua vida e continue conosco. Nós precisamos ainda muito do seu tempo, das suas orações, do seu empenho, da sua saúde. Que Deus continue lhe usando. Igreja, eu estou muito feliz em de alguma forma contribuir com esse momento importante para a vida do pastor Nilson e para a vida da igreja, que é a comemoração de mais um ano de ministério à frente dessa amada igreja. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Nilson. A minha base, a minha estrutura foi formada através do ministério deste homem. Eu quero dizer para ele, para toda a igreja, que na minha vida ele cumpriu uma parte muito importante. A parte de pastor, ele cumpriu muito bem na minha vida, e eu só tenho que agradecer a Deus pela vida desse homem de Deus. Eu espero que a igreja aí esteja também cuidando muito bem dele, ajudando em tudo, abraçando com todos os seus sonhos, seus projetos, porque apesar do tempo ter passado, eu sei que ele ainda tem muitos sonhos e muitos projetos com essa igreja. Então o meu coração é de gratidão. Eu só tenho que realmente, ao lembrar do pastor Nilson, ter um coração grato por ter tido um pastor tão atencioso, um pastor tão amoroso, um pastor que realmente trazia para mim o significado da palavra homem de Deus. Então essa é a minha palavra nesse momento, de gratidão ao pastor Nilson, de reverenciar esse homem de Deus como um homem importantíssimo na minha vida. E eu tenho certeza que na vida de todos aqueles que por ele... Para a vida a influência do ministério do pastor Nilson é algo muito particular. Isso porque, tendo em vista o grande ministério exercido por esse homem, que certamente tem deixado um marco não só na nossa vida, mas até mesmo das igrejas que foram criadas pelo ministério do pastor, é algo extremamente importante. Mas em particular eu diria que o pastor Nilson tem uma influência muitíssimo forte na minha vida. Isso eu diria por características específicas dele, que eu poderia dizer entre elas a vida de consagração. Isso para mim é extremamente importante. Outra questão que eu poderia dizer é o perfil visionário do pastor Nilson. Um homem que consegue ver o seu ministério para além daquilo que ele mesmo possa abarcar num contexto mais imediato. O pastor Nilson nos mostrou, e particularmente a mim, esse perfil de que um homem de Deus ele precisa ter, sobretudo no ministério. Consegue ver para além daquilo que a igreja, ela muitas vezes tem uma certa dificuldade. Então, nesse sentido, o pastor Nilson me tem sido muito exemplo. Um homem que vê mais à frente. Um outro ponto eu diria que é a perseverança no ministério. Isso é imprescindível para qualquer líder, a necessidade de perseverar naquilo que se sonha. Pastor Nilson
tem muitas essas características e muito me influenciou. Um outro ponto também muito importante, eu diria que é a forma como se possa conduzir a igreja, ou seja, de uma forma ordenada, sempre com projetos. Isso o pastor Nilson certamente ele tem. Ele costuma desenvolver os seus projetos, elaborando, apresentando à igreja e conquistando a igreja a ver como os seus sonhos eles são construídos. Então, nesse sentido, pastor Nilson, muito obrigado. O senhor foi e continua sendo uma bênção na minha vida. Para mim, o pastor Nilson dos Santos foi e é como um orientador, um pai. Ele me ajudou muito na decisão do meu ministério, me ajudou muito também na inspiração. Ele é um homem de inspiração divina, Deus é com ele, e nós vivemos assim durante a nossa infância, a nossa adolescência. Acho que eu fui um dos adolescentes que mais frequentei o gabinete pastoral, e isso me foi muito valioso, muito valioso. Toda semana eu estava lá no gabinete, às vezes falando sobre missões, às vezes falando sobre a vida cristã, às vezes pegando alguma dica com ele. Eu acho que é interessante, uma coisa que me aconteceu na minha adolescência, que eu acho que é muito bom contar. Certa vez o pastor Nilson deu uma bronca em mim, lá do púlpito, no domingo pela manhã. E eu era dirigente da comissão de acampamento. E quando terminou o culto, eu fui lá falar com ele. Aí cheguei lá e disse a ele assim: pastor, eu sou seu aluno, vou ser e continuar sendo seu aluno. Então eu vou ficar aqui e quero aprender. Depois disso a gente sorriu e planejou aquele acampamento juntos, tal. Então é uma maravilha isso. Então, na minha vida, a pessoa do pastor Nilson teve total influência com relação ao meu ministério, também o ministério infantil, que hoje eu desenvolvo no CDI. O CDI Criança do Reino é uma visão do pastor Nilson dos Santos, que a gente absorveu e ajuda a realizar. Pastor Nilson, parabéns em primeira ocasião pelo ministério, 36 anos de ministério. Para nós pastores é um exemplo de vida pessoal, vida espiritual, exemplo de ministério com muita batalha, muita luta. Isso para a gente, pastor, que está começando na realidade, é de suma importância. E para mim, por exemplo, que tenho o senhor como pastor, um pai, que tem acompanhado o nosso dia a dia, e todas as palavras que eu teve a oportunidade de colher, eu pude anotar mas nunca esquecer. Isso tem enriquecido muito o ministério, o meu ministério, o ministério daqui. Então, parabéns por esse momento, é um momento especial e eu estou muito feliz em ter participado desse momento, em poder dar uma palavra. Que Deus abençoe, que Deus continue enriquecendo e que todos os exemplos que o Senhor pôde dar de diversas formas, com certeza está contribuindo ainda vai fazer ainda muita coisa ainda, porque Deus é infinitamente... Primeiramente, boa noite à igreja, a paz e a graça do Senhor para todos. Quero dizer a vocês que não há palavras que eu possa expressar o quão foi importante, meu relacionamento com a minha igreja e com o meu pastor. E quero desejar a ele que ele continue firme e forte, para que continue nos ensinando essa jornada. Feliz ao Senhor pelos 36 anos de ministério e tenho certeza de que o que eu sou hoje, que eu represento hoje como pastor, eu tenho total gratidão pela sua influência, pela sua pessoa. Quero que o Senhor possa abençoar o teu ministério sempre, que o Senhor possa